Shalom, querido, amigo de Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A minha missão é aproximar os que amam a Deus e que são ou desejam conhecer o Messias de Israel, Yeshua, e aproximá-los das instruções que nós precisamos conhecer para não sermos destruídos, conforme Oséias 4:6. Então, o convite hoje é para que nos debrucemos sobre o livro mais ignorado e ou mal compreendido de toda a Escritura, que é o livro de Levítico. Levítico é um nome dado em relação à lei para os levitas. E, na verdade, dentro da sabedoria rabínica, assim também é conhecido a Torá, Torot Leviim, as leis dos levitas. Não raro, mas esse não é o nome que Yod-Heh-Vav-Heh, o Pai Celeste, o Todo-Poderoso, instruiu e orientou o povo dele para chamar e conhecer esse livro. O nome é Vaikra em hebraico e ele não significa lei dos levitas, ele significa e chamou. E há muito engano e mal entendidos em relação ao livro de Levítico, por se imaginar que, como não temos mais tabernáculo, e de fato não temos, um tabernáculo como havia na época de Moisés, como não temos mais templo, e de fato não temos, como na época de Yeshua, na época de Salomão, não temos, que esse livro teria se tornado obsoleto, ou desnecessário, ou inútil. Mas a Torá, ela é eterna, e a instrução dela é para nós hoje, toda ela, senão não estaria aqui nas nossas mãos, prontamente acessível e disponível. Há um grande engano e muito mal entendido em relação ao livro de Levítico. E hoje o convite é para começarmos a limpar, a esclarecer uma parte deste mal entendido e tentarmos então compreender qual é a mensagem do Pai Celeste para nós, para as nossas vidas, porque afinal de contas, essa escritura, ela deve ser a nossa própria vida, porque segundo esta instrução, é que temos vida abundante, agora e no porvir. Então, esse é o convite, esse é o desafio, vem comigo. Em Levítico, verso 2, nós lemos, então, fala aos filhos de Israel, aqui é dabar, né? A palavra é dabar, né? De brei, quer dizer, uma conjugação dele, porque dabar é palavra, Yeshua é essa palavra, né? Nós vemos lá no Evangelho de João, né? Que é enviada aos filhos de Israel. Então, a dabar aos filhos de Israel, quando Adão for fazer corban, se aproximando, né? Através do filho, ele deverá fazê-lo com 3 tipos de oferta, né? Aqui é interessantíssimo porque nós temos um rabino, Shneor Zalman, o nome dele. Ele é avô, se eu não me engano, do fundador do Chabad. E esse Rebbe, sem conhecer Yeshua, ele diz o seguinte, que este Adão aqui, que oferece o sacrifício por nós, por vocês, né? Que o texto diz, quando Adão oferecer corban por vocês, ele diz que não é o primeiro Adão que já passou. Este aqui é o segundo Adão que virá, que é o Messias. Nós temos nos escritos do Rabino Zalman exatamente o que o nosso Rabino Shaul, porque eu digo nosso, porque aprove ao Pai que a interpretação das Escrituras ela fosse oferecida para nós dentro do nosso cânon, que é o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Então, a Brit Hadashah é uma interpretação que foi nos dada, né? E é isso o que o Rabino Shaul, ou Paulo, ele explica, que Yeshua é esse segundo Adão. E aqui ele concorda com Zalman, né?
ou seja, o Zalmon concorda com ele sem saber que estava concordando com Shaul, né? Então é esse Adão. E essa anomalia também é para chamar atenção, porque na verdade no hebraico, você tem camadas de interpretação e você não anula nenhuma delas. Agora, nessa escritura aqui, nós temos 3 tipos de oferta. Para maior clareza, vou mostrar o texto no site do Hebraico Verso Pro. 2 é uma construção no hebraico estranha. E, na verdade, como o hebraico não tem maiúsculas e minúsculas, ele é escrito direto, quando Deus quer chamar a nossa atenção para algo, existem as anomalias de tamanho de letra. Por exemplo, em Bereshit 1, que é Gênesis 1, o primeiro bet, que é a letra B, no princípio, quer dizer Bereshit, é enorme. E no Vaikra, o Aleph, o último Aleph, é pequeno. E aqui no verso 2, nós temos Dabar, Elbinei, Israel, Viamarnetá, Aleihem, Adam, Kiakeriv, Mikem, Caribam, La Yod Revavhe, Minhaberhamá, Minhabakar, o Minhatson, Takeriu, Aleph Tav, junto com a palavra Careban Nekem. Aqui está traduzido como: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta a Yod Revavhe, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Esse verso 2, em hebraico, ele é dito Adam ki yakriv mikem. Oferece, quando Adão oferece sacrifício de vocês. E aí é maravilhoso, né? Que nós vemos aqui uma sombra do Messias, como ele disse que nós encontraríamos muitas e muitas vezes ao nos debruçarmos sobre a Torá de Moshe. E aí, nesse verso, nós temos 3 tipos de oferta. Berrimá, que são os animais domesticáveis. E cada oferta, essa passagem aqui de Levítico não é tanto sobre o animal. Vejam, é sobre nós. Nós somos a oferta. Então, nós precisamos enxergar-nos nesta oferta. E o que é comunicado é muito rico, né? Berrimá é o animal domesticável, né? Então, nós precisamos dominar a nossa natureza, ela é domesticável, discipliná-la para elevá-la. Então, os nossos corpos, a nossa mente, nós precisamos escolher e decidir e determinar viver. Então, nós precisamos, entregar essa natureza no altar, colocá-la no altar, né? O altar é como se fosse a mesa de Yod Revavhe. Existem escrituras expressas que diz que, olha, vocês oferecem pão imundo sobre a minha mesa, transformam a minha mesa, em altar imundo. Por quê? Porque a mesa fala da comunhão. Pessoas que têm intimidade, elas compartilham refeições, compartilham as suas vidas. Você já ouviu falar? É preciso comer 1 quilo de sal com fulano para você realmente conhecer quem alguém é. Pois é, porque a mesa fala dessa comunhão. E aqui o altar é uma mesa onde Yod Revavhe nos convida à comunhão e a oferta somos nós. Os 3 tipos, então. A primeira, Berrimá, o animal domesticável. Então, nós precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Por quê? Porque nós vamos ver que a primeira dessas ofertas é Olá. Olá significa oferta alçada, queimada, elevada. E essa oferta é totalmente consumida. Ela é uma oferta voluntária, ela é de adoração e significa que tudo em nós, sermos sacrifícios vivos de Olá, que é essa oferta alçada, é que nós permitamos que tudo em nós
seja elevado para Yod Heh Vav Heh como oferta. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver, o nosso proceder, o nosso não fazer, tudo em nós seja isso, colocado perante o altar e queimado. Porque naquela época, levar uma oferta alçada, que é uma oferta elevada, olá, né, que aqui às vezes está escrito sacrifício queimado, né, porque era totalmente queimado, mas isso não comunica a essência do que é essa oferta. Então, era você pegar como se fosse... Quanto que custa uma cabeça de um touro hoje? Não sei, eu vou chutar, R$2.000. É como você fosse pegar R$2.000 e queimar. Queimar por quê? Porque você deseja mais do que esse valor, você deseja intimidade. Você quer compartilhar a sua vida com o teu Criador. E hoje nós somos isso. Quanto é que vale o teu tempo? Quanto é que vale, né, a tua ocupação? Né? Você está ou não disposto a colocar isso diante do altar, a elevar isso tudo como oferta queimada, sendo então, como Paulo diz, sacrifício vivo, né? Isso é o sacrifício de louvor, né? É essa oferta, essa corban, que não é propriamente sacrifício, que é essa oferta de aproximação. O segundo tipo de animal que podia ser colocado no altar de Deus, na mesa de Yod Heh Vav Heh, para comunhão, para aproximação, para intimidade, era o bacar, o gado, né? O gado, esse gado visto coletivamente, e esse gado que tem a característica de bacar tem relação com boquer. Boquer é o raiar do dia, né? Aquilo que rompe, né? Os primeiros raios que rompem, né? Então o gado, ele muitas vezes rompe cercas, que é o perigo, né? Que você tem sempre que estar verificando quando você cria gado, né? Se há cercas rompidas, né? Eles chifram, eles querem romper os limites. E quando nós somos chamados a, como bacar, colocarmos as nossas vidas no altar, aprender a discernir os limites, fazer diferenciação entre o sagrado e o profano, entre o puro ou limpo e o impuro ou imundo, entre o permitido e o que não é permitido para o filho, para que trilhemos caminhos de vida e não erremos. E o terceiro tipo de oferta é tzion, ou rebanho, né? É aquele impulso de ser movido com a manada, né? De seguir a maioria, né? O rebanho, a ovelha, ela vê pouco, ela é impregnada pelo ouvido e ela segue a multidão. Então quando nós somos chamados a oferecer essa ovelha, esse rebanho de ovelha no altar de Deus, nos recusarmos a sermos guiados pela maioria, né, pelo mundão, do que todo mundo faz, né? Não ser essa manada tola, cega, mas ouvir e buscar ouvir a voz do bom pastor e segui-lo, porque ele guia a águas tranquilas. Veja, a ovelha, ela nem acha água facilmente sozinha e nem consegue, tampouco, beber água em corpos de água caudalosos, né? Um rio que for meio movimentado, a ovelha ela tem medo, ela é apavorada. Então, se ela se desgarra, ela morre, né? E você ser levado por uma manada que é cega, que não tem um pastor, né? É ser levado para a morte. Então, essas três características animais, nós precisamos colocar no altar de Deus, porque nós somos a corban, nós somos essa oferta. E é por isso que o livro de Vaikra, Levítico, continua relevante até hoje. Nada mudou, nós apenas precisamos entender este livro. Então nós temos aqui nessa porção, nesses 2 versículos, olha quanta riqueza. Nós, para não nos estendermos mais, nós vamos encerrar e fazer uma outra parte
sobre os 5 tipos principais de Corban que são dadas nessa porção até o capítulo 6, verso 7 de Levítico, de Vaikra, né, na Parashá Vaikra. Então, assim eu me despeço dizendo Shalom.